Sejam muito bem-vindos ao nosso evento mensal do Conversando sobre Relacionamentos. É um evento que a Ana Maria, psicóloga e psicoterapeuta, e eu já fazemos há 2 anos, né? 2, 3 anos, sempre nas últimas quintas-feiras do mês, de cada mês. E a gente vai trazer esse tema mais por ser o mês da mulher também, né? Que envolve relacionamentos, obviamente, que é os limites que te tornam uma mulher segura e confiante. Tá? Eu recomecei a live porque a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas como a Ana não tinha conseguido entrar ainda, vou ver se ela vai entrar agora novamente. Então, como eu falei, essa é uma live mensal, né, do nosso encontro, do nosso projeto Conversando sobre Relacionamentos. É um projeto que a gente leva para as empresas, né, e a gente fazia inclusive dentro do consultório da Ana, que antes da pandemia, então já tem um ano que nós fazemos online, então nós dividimos a tela, né? Então, e assim, a gente sempre fala sobre os relacionamentos de uma forma leve e de uma forma fácil de entendimento, né? Nós preparamos esse evento sempre com muito carinho, né? Porque a gente acredita nesse compartilhamento. E mais ainda em um momento como esse, né? Um momento pandêmico. Vamos lá, a Ana entrou. Agora ela vai. Então, nesse mês da mulher, nós escolhemos falar mais sobre a mulher segura e confiante, né? E os limites que nos fazem ser mulheres seguras e confiantes. E foi um tema que nós escolhemos assim do nosso coração. Se você quiser convidar alguém, a Ana entrou. Quem quiser convidar alguém, né, manda aí o aviãozinho, já chama essa pessoa. Ana, seja muito bem-vinda. Finalmente conseguimos, né? Tivemos algum probleminha técnico que você não conseguia entrar, mas já está tudo resolvido. Isso. Tudo resolvido. Mas ainda bem, né, que conseguimos. Pois é. Acontece. Então. Eu já fiz uma breve apresentação, né, sobre o nosso tema. Né? Hoje a gente vai falar sobre... a gente quer homenagear nós, mulheres, né? A gente vai falar sobre mulheres seguras e confiantes. Quais são os limites, né? Para a gente nos tornarmos, né? Para nós nos tornarmos seguras e confiantes. Né? Então, seja bem-vinda, né, Ana? Bom te ver mais uma vez, minha companheira, né? De vários anos já, né? Já falei aqui no início da live que a gente já está nesse caminho aí há vários anos. E até lembrei também hoje que a gente já tem vários vídeos lá no canal no YouTube. Né? Já passamos de 10 vídeos lá que quem quiser já maratonar pode entrar lá também para assistir. Né? Muitos temas, né? Que já trabalhamos. Vários, vários. E assim, até lembrando, tá, gente, a Ana, ela é escritora, ela tem um livro que é em parceria com uma grande mulher aqui de Brasília também, né, que é o livro Solteiros Novamente. Então, vocês podem olhar no perfil dela, onde a gente fala muito sobre o livro dela, e também é uma das... Sempre citamos, né, Ana, o seu livro nas nossas lives. Ele faz parte do nosso material de apoio também. Né? Então, assim, para a gente começar, né, a Ana, eu vou passar a palavra para você e você vai falar para a gente, né, sobre o que é a mulher segura e confiante, né? Confiante e segura. Então, eu assim, consultando, digamos, alguns autores, a prática clínica, né, de atender muitas mulheres, solteiras novamente, casadas, solteiras, viúvas, né, vários tipos de perfil. A gente observa que estamos num momento que, na verdade, está gerando muita insegurança para todos, né? Não só para as mulheres, por conta da pandemia, né? Então, assim, dizer que está todo muito, que as pessoas estão todas muito seguras e confiantes nesse momento é uma mentira, né? Dizer que está todo mundo muito confiante, muito seguro. Não. Né? Estamos, na verdade, num momento que está exigindo muitos desafios de todas nós, principalmente das mulheres que desenvolvem múltiplas tarefas, né? A gente até já tratou desse tema no ano passado, no Dia da Mulher, acho que foi até, que nós mulheres acumulamos não só as tarefas domésticas,
quanto cuidar de filhos, ou cuidar de alguém, às vezes de um pai, de uma mãe, né, mais idoso, muita gente está cuidando de pais idosos, além da questão do trabalho, né, do trabalho, que pode ser online, mas que exige também da mulher criatividade, se reinventar nesse momento, além da questão dos sonhos, de não esquecer, puxa, eu tinha os projetos lá, mas será que ainda irei realizar? Será que um dia poderei retomar esses projetos? Então, assim, eu estou Uhum. colocando alguns questionamentos que são de todos nós, tanto das mulheres É, quanto dos homens, né? Dos jovens, de todo mundo. E que isso gera insegurança quanto ao futuro. Então, é o momento que a gente precisa procurar nos fortalecer. A gente precisa se fortalecer. Então, a gente precisa estar lembrando dos nossos pontos fortes, né? Da nossa coragem, dos momentos já vividos, dos desafios já superados lá no passado e que você conseguiu vencer. E daí não deixar a mente te levar para esse lado negativo só, da insegurança e do medo, porque a pandemia leva para esse lado. E se você ficar vendo todos os jornais e coisas, vai ser muito ruim. Então, cuidado, como que está sendo a sua higiene mental diária. A gente precisa, assim como a gente faz uma higiene física, e a gente uhum. come direito para ter saúde, faz um exercício, uma caminhada, a nossa mente também precisa de uma higiene mental diária. É, E isso é estar cuidando de como que está a qualidade dos nossos pensamentos. Será que eu já era pessimista antes e agora tá, a coisa piorou de vez? Porque eu já tinha um perfil, tipo assim, mais pessimista? Será que eu era mais sim. negativa? Então, é de pensar assim, qual é o autoconhecimento que cada mulher tem de si para estar se vendo nesse momento, com esses grandes desafios que esse momento está exigindo de todas nós, e está vendo o quanto que ela se conhece e que ela pode buscar se conhecer melhor. E procurar ver, puxa, até anote aí, coloque pelo menos cinco qualidades que eu gostaria que cada um que nos assistir coloque lá. 5 qualidades que você observa em você, pensando no seu todo como pessoa. E daí eu não estou falando só das físicas, das externas, eu estou falando das internas também. Dessas que têm a ver com um lado que não se vê olhando no espelho, mas que você precisa olhar para dentro para enxergar ele, né? Precisa se Sim. auto-observar. E daí o autoconhecimento, o cuidado da autoestima, que a gente tem falado tanto, né? Dariane, da autoestima. Mesmo que você esteja em casa, outro dia eu estava ouvindo falar você e mais uma outra, que fala muito sobre imagem. Não se desleixe, mesmo que você esteja em casa. Bote, né? Um Uhum. batonzinho, que daí você não está de máscara, né? Arrume seu cabelo, hidrate, fique mais tempo no banho quentinho, faça alguns pequenos prazeres que te É, agradam, isso é né? bem, isso é fato, assim, eu tenho visto muitas pessoas que falam assim, quando eu falo isso, né, que melhore sua autoestima se arrumando, né, começa o dia, faz uma maquiagenzinha, coloca uma roupa legal, e aí as pessoas, é fácil elas dizerem que não tem esse hábito de se arrumar em casa, né, e aí fica, isso muda demais a nossa autoestima, né, então assim, é uma coisa que pode ou não ser prazerosa para ela. Só que assim, quando a gente começa a perceber o resultado daquilo, né, a gente vai se sentir bonita, né? A gente vai gostar do resultado. Pode até ser uma dor, pode ser uma coisa que vai levar tempo, que seja difícil e tal, mas o resultado vale a pena, né? Quando a gente faz isso Isso é pela gente. cuidar da pele, do cabelo, né? Uma hidratação, passar um cremezinho gostoso, cheiroso no seu corpo. São coisas que vão mexer com o lado dos sentidos, que tem a ver com o nosso olfato, com nossos olhos, com o que eu escuto, e daí a higiene mental também tem a ver com isso. O que que eu venho É mesmo? escutando das pessoas? O que que eu vejo, que filmes eu ando assistindo? O que está nutrindo a minha alma? Como é que é esse contato de silenciar o lado externo, o mundo que a gente tem falado tanto, né? Silenciar um pouco as vozes lá fora, a política, a correria, as cobranças, um monte de coisa ali, e você olhar um pouquinho mais para o mundo lá dentro e ver o que a sua alma está dizendo para você.
que seu psiquismo, sua mente está pedindo? Será que ela não está pedindo um descanso? Então, nós não somos mulheres maravilha, que ela é só lá do filme. Podemos ser maravilhosas. Sim, É. somos maravilhosas. Mas não somos super mulheres de esticar a corda, porque senão vamos adoecer. De esticar a corda além dos nossos limites. Então, esse autoconhecimento vai ajudar, e a higiene mental diária, observar se você está ficando muito cansada, se você fez o seu check-up esse ano, e não dá para relaxar da saúde, se É. não está faltando alguma coisa ali que está te desenergizando, que você descuidou do seu check-up. Já tinha um probleminha lá e não está cuidando. Então, tem que olhar para o biológico, para o externo, para os vários sentidos que envolvem o nosso eu, né? E a nossa mente é o nosso computador, é o nosso chip aqui, ó, que está mandando no corpo. Então, se eu não cuido da qualidade dos meus pensamentos, se eu vejo que estou muito só no medo, no medo, no medo, chorando muito e coisa, e não estou buscando ajuda, puxa, tá na hora de buscar ajuda. Estou muito travada, paralisada, sentindo, né? Então, outro ponto para observar, até que ponto que, mesmo antes da pandemia, existia, eu vou usar um termo que o Dr. Augusto Cury usa na gestão das emoções. Ele fala muito das janelas traumáticas. Até que ponto que já existia alguma janela traumática? O que seria isso? Até que ponto que essa mulher, como nós estamos falando mais hoje no mês das mulheres, que essa mulher já tinha alguma janela traumática, alguma questão de violência que ela pode ter vivido, um abuso, ou que ainda está sofrendo, ou já sofreu, e que ficou calada a vida toda. A gente tem tocado muito nessa questão da denúncia, de buscar ajuda e de não se deixar bater pelo medo, porque existe ética e sigilo daqueles que irão te ajudar, se você está passando por um momento desse. Existe ajuda, então lembre que existe ajuda, mas ficar isolado vai piorar a janela traumática, vai piorar o trauma, vai causar uma depressão, vai virar uma bola de neve, e daí cada vez mais essa mulher vai se enfiar na caverna do isolamento e dos medos. Então, para lidar com a nossa gestão das emoções, além desse ponto que a gente falou da higiene mental, diário, do autoconhecimento, de buscar ajuda se você observa que não está conseguindo gerenciar suas emoções, seus medos, sua insegurança, e que você não está conseguindo ser uma mulher de uma razoável segurança e confiança para seguir com o que você já fazia. É claro, com as adaptações agora que a pandemia pede. Então, Sim. precisa buscar uma ajuda, né? E Uhum. daí, com isso, a autoconfiança vai voltar quando você busca os apoios, quando você busca uma rede de apoio. E se existe, nós temos o nosso grupo Mulheres de Sucesso, do EFTA, que eu e a Dariane fazemos parte, várias advogadas, pessoas que lidam com essa área, que talvez até estejam nos assistindo, e que a gente sabe o quanto que o apoio, às vezes não é, a gente está falando do emocional, mas às vezes ele é multidisciplinar. Às vezes vai ser o médico, o psiquiatra que vai tratar da depressão se for uma coisa grave, uma ansiedade, uma coisa mais grave. O psicólogo vai ajudar nessa caminhada da psicoterapia, do autoconhecimento, de identificar, de fortalecer, né? A É. imagem também, esses pontos todos. Um advogado, na orientação jurídica quanto aos direitos, que às vezes a mulher não se vê com nada, porque ela se vê ameaçada. Além da pandemia, às vezes ela tem alguém que está ameaçando ela, e daí como que uma mulher vai ser confiante e segura se ela está sofrendo violência? Se ela está É. num lugar, numa casa, num ambiente familiar tóxico. Então, as relações familiares, elas são de extrema importância para a nossa saúde mental e para a nossa segurança e confiança, desde crianças. Então, se uma criança não teve desde... Acho que a Ana travou. Você travou um pouquinho, Ana. Repete um pouquinho, porque travou o que você falou. Tá. Por exemplo, no ambiente familiar,
que não tinha essa segurança, esses apoios, Sim. né? Essa criança pode se tornar uma mulher insegura e não, né, nela mesma. Ela pode se tornar uma pessoa que não acredita no seu potencial, que só vê o lado negativo, que está só no mecanismo de ter uma casa e pronto, né? De ser uma coisa muito assim. E isso a gente vê nas camadas mais pobres da sociedade. Eu já trabalhei com mulheres vítimas de violência, já atendi, inclusive, adolescentes vítimas de violência, e a gente vê como que a pessoa fica dentro da pirâmide do Maslow, que a gente falou outro dia, lá embaixo, na parte das necessidades, da sobrevivência e da segurança, porque ela ainda está aí, ela ainda está sobre o medo, ainda está procurando sobreviver. E Então, assim, precisamos... muitas estão com o psicológico tão abalado que não têm forças para sair de um relacionamento tóxico, né? E muitas vezes elas acham que aquilo ali é o único caminho para elas, que elas não vão conseguir fazer Como se fosse nada, que não vão normal, né? conseguir ninguém que Como se ajude ou fosse vão normal. conseguir essa rede de apoio. Isso é Isso. fato, né? Então, A gente vê sempre. então a gente precisa buscar quem nos apoie. Aí é uma boa amizade, é o profissional. Existe para pessoas que não têm recursos, muitos apoios que não precisa pagar. Existe a Defensoria Pública, né, que trabalha na área do direito para defender os direitos dessas mulheres. Existem muitas ajudas, né, muitas ONGs, por exemplo, o Instituto Camalho, que nós apoiamos, né? Travou um pouquinho. Que apoie, que sejam de apoio, né, e de ajuda. Então, e identificar uma pergunta que eu faria, né, para cada um que estiver nos assistindo. Existe alguma janela traumática na minha vida, na sua vida, que está prejudicando de você ser uma mulher mais confiante e segura e que você, tratando isso, você vai deslanchar? Você vai poder se empoderar como mulher? Então, existe meios para isso. Existe ajuda, psicoterapia, apoios, ajuda jurídica, N ajuda, ONGs, né, como a gente falou. Então, é importante que não deixar que a impotência tome conta e que esses pontos do pessimismo e do lado que de alguma forma deixaram a mente funcionando nesse aspecto negativo, você pode dar uma virada, né? Se você buscar ajuda, se tiver nesse ponto. Sim. Uma outra questão é o quanto que, se a família não for um ambiente acolhedor, você pode buscar apoio em outras pessoas. Sempre vai ter alguém que vai poder apoiar. Às vezes é uma amiga, uma vizinha, uma madrinha, uma tia, alguém vai dar a mão, né? As igrejas têm muitos ambientes de acolhimento também, né, de ajuda. Então é importante você não pensar que não tem ninguém nesse mundo para te ajudar. Existe sim. Um ponto limitante, já que nós estamos falando de limites também, são as crenças que a própria pessoa cria sobre ela mesma. E que tem a ver com a história de Sim. vida e, às vezes, com a religião, que coloca, às vezes, muitas questões de culpa na pessoa. A religião tem um lado bom, mas, às vezes, tem um lado que castra de um jeito negativo, né? Quando ela bota muito medo. Então, é importante destacar até que ponto que, por exemplo, uma crença negativa, da pessoa achar que dizer um não para alguém, não aceitar um convite, por exemplo, ou dizer, não, eu não aceito fazer isso. Isso vai gerar uma rejeição, ela pode achar, não vão gostar de mim se eu disser não, então eu vou ter que dizer sim. Aí ela engole C e diz um sim. Só que ela queria dizer não. E daí esse sim que ela disse vai ser horrível, porque ela não queria dizer o sim. Então nós precisamos aprender a dizer não. É claro que tem coisas que a gente vai avaliar, muitas coisas nós vamos dizer sim, mas que não seja um sim só para escapar da culpa e escapar de ter que confrontar uma pessoa que vai ficar de cara feia com você.
porque você disse o não, entendeu? Porque você disse, estou cansada hoje, então não vou poder te acompanhar em tal coisa. Não tô bem nesse momento para fazer tal coisa. São os nãos que você vai dizer. Então, essas crenças de que o não é ruim podem vir desde lá da família, da infância. Sim. Às vezes, porque você tinha que ser uma menina boazinha e ser muito boazinha. Fazer tudo, dizer sim, aceitar sim, tudo. E senão pode ser que você até apanhasse, dependendo do relacionamento familiar. Entendeu? Se Uhum. fosse um não, você tem que fazer. E daí já são os ambientes violentos da família. Então, essa menina cresce, ou esse menino, esse homem, cresce com uma aprendizagem desviada e errada, de que dizer não é culposo, é ruim, é feio. E dizer não é algo que é inteligência. Todos os autores, Goldman, o Martin Seligman, pai da psicologia positiva, inteligência emocional, nos ensinam sobre ser assertivo. Ser assertivo é eu ser verdadeiro, eu corresponder à minha verdade. Se eu não concordo, eu vou dizer não, porque eu estou seguindo valores, o que eu acredito, e sem culpa. Isso é ser assertivo. E não precisa fazer um longo discurso para justificar esse não, não é? Sim. Então, às vezes, não é? Então, Sim. assim, desenvolver a assertividade é desenvolver nossa inteligência emocional. É Sim. desenvolver nossa. Essa questão que você falou da gente dizer não, isso é muito sério. Assim, eu aprendi isso, até escrevi hoje lá nos stories, hoje escrevi mais cedo, que eu aprendi isso assim a duras penas, sabe? Porque a gente sempre tem esse medo de dizer não e desagradar a pessoa, né? Só que, inclusive, tem um livro que é um livro que eu estou lendo chamado Essencialismo. E ele fala sobre Uhum, isso, né? Que quando, se a gente não conseguir estabelecer prioridades na nossa vida, alguém vem e vai fazer isso por nós, porque a gente abre mão das nossas escolhas, né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer seguir. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, né? O tempo inteiro a gente vai ficando dizendo sim e acumulando vários sims e dizendo não sim. pra gente. E daí a mulher, a pessoa vai ficando com mal-estar dentro dela e às vezes não sabe por quê. Porque ela Uhum. acumulou os sims que ela queria dizer não. Sim, E, exatamente. e daí, um livro que eu indico muito, e daí depois dá para escrever até lá nos stories, né? É O Uhum. Limite, Ah, do sim. Claude e Townsend, que inclusive a gente usou muito ele no livro Solteiros Novamente, em 2 capítulos, onde falamos de comportamentos repetitivos e de comportamentos violentos, tá? Então, são 2 psicólogos americanos, clínicos, que são têm doutorado na área clínica, e que eles vão falando sobre crenças e mitos que criamos ao longo da vida. E que esses mitos têm a ver com isso que eu já estava falando, né? De que dizer não, eu vou estar, a outra pessoa não vai gostar de mim, de que dizer não é porque eu não sou uma pessoa educada, de que eu sou uma pessoa feia porque eu não estou concordando. Uhum. Então, são crenças que viram mito, porque elas parecem verdades, mas não são. Desculpe. E daí isso prejudica muito uma pessoa. No livro, nesse livro do Claude Townsend, que eu indico demais esse livro, ele conta casos de pessoas nas relações familiares que desenvolveram isso, e que daí elas eram crianças, aprenderam isso, casaram, e depois isso se repete na relação conjugal. Porque Uhum. a gente carrega as janelas traumáticas, essas questões, se não forem tratadas, elas vão acompanhando até a velhice. Então, quanto mais autoconhecimento eu tiver, mais empoderamento eu vou ter. Isso aí é fato. Qualquer psicólogo, qualquer livro que você leia, de autoajuda, da psicologia, seja o que, você vai estar lendo que quanto mais você cuida da sua autoestima, você melhora a sua autoconfiança e sua segurança. Quanto mais você conhece quais são as suas feridas, você não vai sair ferindo o outro. Porque uma das coisas que a gente já tratou e trata no livro Solteiros Novamente, sobre os comportamentos agressivos.
Pessoas que foram abusadas ou sofreram violência, rejeição, se elas não tratarem isso, elas tendem a ser pessoas, às vezes, com uma agressividade muito alta. E elas vão projetar essa agressividade em outros. Às vezes, assim, do nada. Por pouca coisa, porque a pessoa vai ficar muito defensiva e vai se sentir muito ameaçada sempre. Então, e é horrível, né, se sentir sempre ameaçada, né? Então, na medida que a pessoa trata essa dor, ela não vai sair mais ferindo outros e ela vai reconhecer a dor em si mesma e vai se melhorar. Vai ser uma pessoa mais confiante e melhor para ela mesma, porque a gente precisa primeiro ser melhor com a gente mesmo. Como eu vou ser melhor com o outro se eu não sou boa para mim mesma? Se eu me maltrato, não me cuido, nos vários sentidos, não busco ajuda, fico sempre na mesmice, na homeostase está ruim, mas eu não vou sair daqui porque é a minha zona de conforto. E daí é tudo que você tem falado até, né, Daiane? Sobre sair da zona de conforto, sobre os desafios, né? Os desafios que a gente pode se colocar e de buscar nossas forças e virtudes. Então, eu convido, assim, que quando você for pensar todo dia, um ponto que trabalha nossas forças e virtudes é começar a ter mais gratidão por tudo que você já teve na vida. Começar a pensar mais, ser agradecido, né? Outro Sim. ponto é reconhecer seus pontos fortes, não ficar botando um monte de crítica, quando você olhar no espelho, só começa a olhar para o cabelo e botar um monte de defeito externo, mas não olha para dentro. Não olha para dentro, né? Então, precisamos olhar para o exterior, é claro que o exterior nos ajuda a nos embelezar, nos sentir bem, mas a gente precisa olhar mais profundamente para esse espelho que a gente está olhando, porque senão ele vai ficar distorcido, vai ficar só olhando para o cabelo que a pessoa não gosta. E daí vai ficar olhando que a pele está com uma ruguinha, então ela faz 500 mil plásticas. Podemos nos melhorar, mas não exagerar. Acho que tem que cuidar o exagero. São os Né? Não, limites, nem né? os limites. E daí, às vezes, a pessoa, a mulher muito satisfeita, até se arrisca a morrer, como a gente tem visto, botando coisas que vão fazer mal para o seu corpo, os exageros, né? Não procurando profissionais qualificados para tratar aquela parte estética, o psicológico mesmo, ela nem sabe uma referência e vai naquele porque é do convênio, então eu vou lá. Ah, é do convênio, mas você sabe quem é? Qual é a Nossa, experiência dessa pessoa? realmente. É, Entendeu? Eu não estou é, dizendo que os do convênio não sejam bons, pode ter muita gente boa, mas tem muita gente que trabalha muito com achismos, que não tem uma experiência de vida, uma bagagem para tratar de questões mais graves, né, do emocional, do mundo emocional, né? Então, buscar nessa higiene mental diária, pensar, eu estou sendo muito negativa? Que palavras, e daí eu não falo de um mantra. Parece um mantra, mas não é. Outro dia eu estava falando com uma adolescente que eu atendo, e eu pedi que ela criasse 2 a 3 frases, pelo menos, que ela vê que aquilo fortalece ela, quando ela lembra dessa frase que ela criou. E como é uma pessoa cristã, ela falou, eu tenho frases da Bíblia. Eu falei, ótimo, juntou a alma, a espiritualidade com a sua frase. Melhor ainda, né? uhum, E sim. daí você buscar nessas suas frases, que você pode anotar num papel, até colar para você ficar vendo sempre, anote na sua agenda, bota no papel lá, e você vê, lembra daquilo, para você lembrar da sua higiene mental, que essas frases vão te ajudar a resgatar, né? Um outro adolescente, outro dia, que tinha problema para jogar basquete, sentia dor de barriga para entrar no campo, papapá. Eu falei assim, você consegue. Você vai entrar mesmo com medo, mesmo com dor de barriga, mas você consegue. Você vai dizer, eu posso. Antes você vai olhar no espelho, vai dizer, eu consigo, porque eu quero aprender a jogar basquete, então eu vou conseguir. E ele conseguiu. Ele primeiro tinha uma dorzinha de barriga, mas ele foi vencendo, né? E daí eu compartilhei com ele, mesmo sendo psicóloga dele, um momento de medo meu, na área acadêmica, de um professor que era muito meio que comportamento violento, que desqualificava os colegas assistentes sociais,
isso na Unicamp. E quando eu vi aquilo, eu falei, esse cara não vai fazer isso comigo, e nem mais com minhas colegas. Então, determine que você não vai deixar que ninguém te maltrate, e nem alguém que está perto de você. E a partir desse momento, eu falei com as colegas, vamos estudar mais aqui. Foi quando eu comecei a estudar psicanálise, eu não conhecia psicanálise. E o curso tinha, era tudo na área de psicanálise. Eu me virei praticamente uma autodidata. Comecei a pegar minha Leone Klein, comprei a coleção do Freud e comecei a estudar mais do que pediu. E quando ele pedia quem que quer fazer o resumo do caso agora, eu com a mão gelada na primeira vez, né? Olha. Eu e falei. E esse psiquiatra parou de fazer bullying, que era um bullying, com minhas colegas assistentes sociais, que eu também sou assistente social e psicóloga, né? Ele, a partir dali, eu falei para elas, leiam também, começa a falar. Ele parou. Então, Olha. não deixe que ninguém faça bullying com você, porque está mostrando que sabe mais que você. Não sabe. Às vezes a pessoa bota o poder para inibir, para esconder, na verdade, uma impotência, outra coisa, um problema dele. Uma arrogância, uma onipotência, porque era um médico psiquiatra, Sim. doutorado. Nós ali, eu não tinha nem mestrado na época. Eu estava fazendo uma especialização. E recém-chegada na faculdade. Mas eu vi aquilo e eu sempre decidi, isso é um depoimento até de vida que eu estou dando aqui, que ninguém iria me maltratar. Ninguém. E depois disso, teve mais os outros episódios, que eu não vou contar hoje aqui, pode ficar para um outro momento, mas que esse primeiro serviu de exemplo, de dizer, não, alguém que queira desqualificar você, maltratar, se afaste. A primeira coisa, se você tiver que enfrentar, enfrente educadamente, enfrente com conhecimento, não com ignorância e nem Sim. com agressão. Não é olho por olho, dente por dente, não. É em Uhum. frente com educação, em frente com argumentos técnicos, se você tiver no meio técnico, dependendo do meio que você tiver. Se não tiver argumento com essa pessoa, se afaste. Afastamentos terapêuticos, eu sempre uso esse termo, que às vezes precisa de uma distância terapêutica daquilo que nos agride. Isso é limite. Isso é colocar limite também. Porque por que eu vou ficar sofrendo violência com quem maltrata, com quem te desqualifica, com quem te faz mal? Então, observe o que te faz mal hoje, a partir de hoje. E veja, é possível o diálogo com essa pessoa? O que é isso? É uma janela traumática que eu tenho que tratar e que está me limitando como pessoa? E daí precisa investir nesse tratamento, né? Para poder começar a fazer a higiene mental e poder enxergar as suas forças e virtudes. Porque a pessoa que está adoecida não consegue ver suas forças e virtudes. Ela está fragilizada. E daí, se você conhecer alguém assim, procure ajudar. Procure ver como você pode encaminhar, indicar um profissional, indicar um tratamento, indicar um grupo legal para essa pessoa participar. A gente sabe que muitos profissionais estão tendo que se reinventar na área profissional. Indique um curso, outro ponto de empoderamento para a mulher e que é limitante e, ao mesmo tempo, pode ser um empoderamento. É se a mulher quer trabalhar numa determinada área, mas ela não tem o conhecimento suficiente. Então, ela precisa se capacitar. E daí tem os vários níveis, desde um curso técnico, desde um curso mesmo, né? A Dariane está dando um curso que eu também me inscrevi, porque eu estou aprendendo mais sobre essa área, todo do mundo online, né? Para mim é algo desafiador, cada Sim. vez mais, marca valiosa, né? Eu Sim. parabenizo a minha parceira por esse curso. E a gente tem que reconhecer nossas fraquezas, nossos pontos fracos, e daí a gente tem que buscar o conhecimento para poder ter o empoderamento na área Nossa. profissional Sim. também, né, Dariane? Sim, sim, você foi perfeita nessa colocação, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente aprende, né? E é um aprendizado contínuo, né, Ana? Mas assim, Sim. e cada dia mais a gente vê isso, que a gente precisa aprender, né? Aprender não Uhum. só da nossa área, mas do que está acontecendo ao nosso redor, né? Assim,
melhorias, como a gente pode melhorar o nosso trabalho, o nosso serviço, a comunicação em si, tudo isso envolve, Isso. né, o que a Uhum. gente faz. E isso Uhum. deixa a gente mais fortalecida, com toda certeza, o Isso. Com conhecimento. certeza. Eu lembro a primeira vez que eu fui num congresso, que até, quando eu comecei aí, foi até desafiador, quando eu estava já no Unicamp, que foi na Argentina, imagina, em outra língua. Mas como eu sou gaúcha, eles não pediram translation. Eu falei devagar, com passito, e eles me entenderam, né? E Sim, assim, eu lembro que foi um professor que me incentivou. Então, eu sou muito agradecida aos meus mestres, e que foram muitos. Até me emociono de falar, porque eles me incentivaram a ir longe, senão eu estaria aqui hoje. sim, Nem aqui hoje. é bom lembrar isso mesmo, né? Eu também tenho essa É. lembrança, Ana, de quando eu entrei na faculdade, que era o meu sonho, né? Lá em 2007, quando eu consegui pagar uma faculdade, que foi a minha faculdade de administração, que eu sou bacharel, e assim, era emocionante. Cada aula, né, que eu saía de lá, eu ficava, meu Deus, como as pessoas vivem sem aprender dessa forma, né? Eu também sou muito grata a todos os que me orientaram nessa caminhada, né? E é aquilo, a Uhum. gente vai acumulando pessoas que vão orientando a gente e nos É. fortalecendo, né? Não é só na escola, não é só na faculdade, Uhum. é todo dia. Isso. É a rede de E apoio, né? um ponto importante que o Martin Seligman fala, né, que ele é o pai da psicologia positiva, que a gente deve procurar um engajamento com alguma coisa, Sim. entendeu? Uhum. Que dê significado e sentido de vida. Porque senão fica. Então, se mesmo nessa pandemia, com tudo que está acontecendo, que está assustando todos nós, a gente pode buscar significados, que seja se doar um pouco mais, como pessoa, que seja dar um oi para sua amiga, para a pessoa que está distante, que seja não se afastar, tá? Afastado socialmente, fisicamente, sim, mas não se distancie emocionalmente e faça algum contato de alguma forma. E outro ponto é a doação para uma causa. E a gente sabe o quanto que as pessoas mais carentes estão sofrendo, com falta do básico. E a gente tem tanto, né? Faça o que dentro do seu limite, o que você puder. Que isso vai te dar uma sensação muito boa de fazer o bem, de participar de uma corrente do bem. Então, de estar engajada com pessoas que trabalham com correntes do bem. Isso nos ajuda na autoconfiança e na segurança. Com Porque um vai, certeza. né? Não é E a gente mesmo? vive isso, né, Ana? Eu sempre gosto de afirmar, não só aqui nesse nosso encontro mensal, né, mas quando eu faço lives também, eu sempre gosto de falar que tudo que eu falo, ou algum conhecimento que eu trago, a gente pratica, né? A gente não fala da boca para fora. Então, assim, a Ana, ela é uma madrinha, é madrinha do Instituto Camalion, né? Ela está sempre presente nas causas sociais. E eu estou passando por isso agora, né? Eu resolvi fazer essa campanha que eu estou fazendo junto ao Instituto Camalion Muito também. lindo. E, Uhum. assim, as pessoas olham de fora e muitas vezes até criticam, né? Porque acham que a gente quer que é algo assim para nós, assim, mas não é, gente, é uma doação. E isso faz parte, Isso. isso só faz bem, né? É Isso. trabalho, é uma doação, é o nosso Uhum. trabalho, é o nosso tempo, é Uhum. cansativo, Isso. Uhum. mas a gente vive o que a gente prega, né? Uhum. E isso é Então, bom. tem uma palavra aqui que eu vou até estar lendo, que o Márcio Seligman coloca, que eu acho que é importante para todas nós estar lembrando, né? Ele fala assim, ó, que pessoas em sofrimento psicológico podem ser mais bem-sucedidas se aprenderem a usar seus mais altos recursos pessoais e interpessoais para enfrentar os desafios da vida. Aprender a usar as competências necessárias para cultivar emoções positivas, fortalecer relações positivas e incluir significado e propósito em suas vidas. É, Isso vai gerar motivação e empoderamento, engajamento e significado. Então, procure pensar se você, de repente, não tem algum engajamento e
qual que poderia ser nesse momento da sua vida? Para que causa? Para quem? Porque tem pessoas que estão gritando e pedindo socorro. Tem muitas causas por aí. Tem. Não vamos, né? Porque porque o medo pode gerar um egoísmo. Tem um lado saudável do medo, que é se proteger do perigo. A gente está usando máscara, isolamento social, só que não deixe que esse medo gere um egoísmo em relação ao que você é como pessoa nas suas relações. De ajuda, de fazer o bem, de dizer boas palavras, de ajudar, de apoiar e de se engajar em algo que vai te ajudar a você pensar, puxa, que bom que eu fiz aquilo naquele momento. Eu saí do meu eu, do meu medo, da minha caixinha. Saí da caixinha, né? Da nossa caixinha. Então, assim, um convite é que cada um faça essa reflexão, né? Quais estão sendo as minhas escolhas, né? O que eu tenho aprendido com as experiências dessa pandemia e com as minhas experiências de vida, do que eu já vivi. Será que eu fiquei presa em alguma janela traumática e estou precisando rever isso? Aproveite esse momento que está mais em casa, mais tem ajuda, né? Existe N ajudas para isso, psicológico, tratamento. Eu, no momento, só estou atendendo online. Então, se tiver alguém interessado em algum apoio, uma consultoria, conversar comigo, no momento, é o meu estado de proteção, né? Mas que eu também posso ajudar pessoas mesmo dessa forma. Né? Sim, sim, gente, com certeza. É aquilo. Se a pessoa antes dizia que não tinha tempo, né? Mas precisa, assim, não vai custar nada você ter uma hora de conversa com todo o apoio emocional que um profissional pode trazer para você, né? E esse profissional como a Ana, né? Que já tá. Quantos anos no mercado, Ana, de psicologia? Muitos anos, né? Mais de 25. Mais de 25. Mais de Então, 25. assim, não fique seguindo os gurus do Instagram, né? Os psicólogos de Instagram. Não, né? Não brinque com os seus sentimentos, não brinque com a sua autoestima, né? Assim, e valorize a sua história de vida. Isso é dar valor à sua história de vida. Falar com profissionais que realmente vão pegar na sua mão e vão te ajudar a se reerguer, principalmente em momentos como esse, né? E um ponto importante, né, Daiane, saber que tudo é um processo, né? Por isso que eu não Sim. gosto de coisas relâmpagos, que prometem coisas assim, de um final de semana você vai se transformar, de Não, amanhã, não. faça esse curso aqui que você já vai. Na psicologia, a gente tem uma ética muito séria, a ética profissional. E por isso, nenhuma propaganda, você não vai ver de psicólogos sérios falando que ele vai te curar em tantos dias, e que ele vai te curar. Ele vai te falar num processo de É, crescimento, de aprendizado e desenvolvimento. E que não é mágico, é um processo. E tem que é, ter um desejo e a pessoa tem que estabelecer que ela quer aquilo para a vida dela, né? é. Estabelecer projeto. E se afastar daquilo que é nocivo, né? É algo assim que eu diria bem firme sobre limites. Observe o que te faz infeliz, o que está te fazendo infeliz. Sim, E observe não tem como ter imediatismo, né? Assim, as pessoas estão imediatistas agora, mas com relação a isso, né? A questão emocional, a nossa transformação real é um processo, é uma construção dia após dia. sim. Então, desenvolva algumas coisas prazerosas que vão ajudar a diminuir os medos, né? A Hábitos. caminhadinha que a gente tem tanto falado perto de Sim. casa, ou mesmo dentro de casa, os exercícios, alongamentos, o banhinho morno, um perfume gostoso que você sente, né? Um difusor, coisas que te gerem prazer também. A arte, admirar coisas do belo, isso dá um tremendo prazer de você, gera, né? Uma sensação de bem-estar. Não fica olhando só o feio da vida, né? Uhum. E a pandemia e os jornais estão mostrando que a tristeza
que está sendo inevitável, e poderia ter sido mais evitada, acredito, mas tem N fatores políticos e várias coisas ali que entraram, mas que a gente possa não esquecer do belo em você, dentro de você, para você não se deixar tomar pelas janelas traumáticas, que o Dr. Augusto Cury chama até de janelas killer. Olha Isso, só que palavra, é, janelas que matam, que janelas killer, isso destroem, mesmo. porque destrói a energia, destrói a nossa energia, né, a capacidade de viver. Então, que a gente possa pensar como mulher, como pessoas que estão assistindo e vão assistir, o que pode me nutrir mais para me fortalecer como pessoa. O que eu estou precisando fazer na minha higiene mental diária? E daí eu falo da meditação, da oração, das suas frases que você vai escrever para lembrar que você é uma pessoa do bem e que você é um filho do Deus, de alguém, de um Criador. Nós não nascemos do nada, nós temos um Criador, né? E que a Sim, gente possa se conectar com esse divino que está em cada um de nós. Em cada um existe esse divino, esse belo, né? E não se deixar apavorar, se isolar, e vamos cuidar desse divino em nós, né? Nos fortalecer. sim. Eu sempre penso que assim a gente tem uma bússola dentro de nós, né? E essa bússola ela vai apontando para o que é certo, né? Ela vai apontando para o que é do bem. E a gente precisa Sim, se conectar com essa bússola. Cada um vai saber sim, qual é ela, né? Mas é aquilo, se conecte. Conecte-se sim. com você, tenha hábitos saudáveis principalmente também, né? Sim. Bem, vamos, a gente Temos vai. algumas perguntas? Temos alguma pergunta de alguém? Não, não temos ainda, gente. E eu esqueci de pedir para vocês perguntarem, né? Mas quem tiver alguma pergunta ainda dá tempo, é só escrever aqui no comentário ou deixe os coraçõezinhos também. Tinha muitos coraçõezinhos aí, viu, Ana? É Que como o bom. like, né? Isso quer dizer que as pessoas estão gostando, né? Então, assim, a gente já passamos aqui, a gente já está quase fechando, quase uma hora, né? Ixi, E assim, entendeu, né? as suas palavras, elas são sempre muito inspiradoras, eu sempre falo isso, né? Assim, quando termina, a gente dá Obrigada. aquela respirada funda e fala, eu preciso refletir, né? Porque realmente é para a gente refletir bastante. E assim, esse nosso bate-papo, tá, gente? Para quem não conhece ainda, a gente. A ideia inicial é levar essa conversa para equipes, né, para empresas. E como hoje a gente não pode ter acesso mais a empresas, né, pelo distanciamento social, a gente faz esse trabalho online, a Ana também trabalha online agora, eu trabalho online. E assim, é para fortalecer a confiança, para o fortalecimento de equipes, autoestima, né, motivação, transformação da sua equipe dentro do seu ambiente de trabalho, né? Dentre inúmeros Uhum. outros benefícios. Esse bate-papo realmente é transformador. É aquilo, é uma coisa que não é de um dia para o outro, mas a gente vai plantando, né? Vai plantando a semente Uhum. dentro da sua equipe, ou dentro ou se você trabalha sozinha também, né? Se precisa de uma consultoria, pode falar com a Ana, né? Na área dela, pode falar comigo na minha área. A gente está aqui para isso. Né, para atender vocês. A gente está sempre online agora, né? A Ana também já entrou Isso. totalmente conectada. É. Uma revolução. Totalmente a revolução. E assim, lembrando, tá? Eu quero lembrar vocês que a Ana ela tem o livro, né? Solteiros Novamente. Quem quiser presentear alguém, né? Nesse mês da mulher, ainda temos aí uma semana de março. Solteiros Novamente, ela tem um livro, ela entrega, manda pelos correios. É um livro assim excelente. Se você quer conhecer, né? Fala com a Ana, né, Ana? E Sim. bem, é isso, né? A gente já finaliza. Você tem mais alguma palavra, Ana? Só Né? assim, em relação aos roteiros novamente, né? A gente faz o trabalho das 4 sessões, com temas específicos, que é dentro da linha da terapia breve, para ajudar pessoas a dar aquela impulsionada. Isso não impede uma psicoterapia depois, mas é um trabalho que já ajuda a pessoa a dar uma fortalecida, dar uma olhada nessa parte da autoconfiança, da segurança, né? Principalmente das mulheres. E também trabalho, ultimamente, tem tido muita demanda de casais, né? Que a pandemia está trazendo muitos casos de divórcio, separações. Então, eu trabalho nessa área
de família, casais, também na área da adolescência. E estamos aqui para, porque a gente puder estar ajudando e acompanhando. E Perfeito. agradeço muito aqui esse momento com vocês e contigo, Dariane. E obrigada pela presença. Não, e muito obrigada mais uma vez, né, por disponibilizar essa sua hora, né, que é uma hora de trabalho, né, Ana? Obrigada. Mas é E, um prazer. e aí acompanhem, tá, gente? Eu vou deixar depois o tema do próximo mês que a gente já tem, mas é sempre na última quinta-feira a gente tem esse encontro com vocês. Obrigada, né? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tudo de bom. Para Tchau. nós. Tchau.